15. As famílias da tribo de Judá receberam uma parte da terra com os seguintes limites. Ao sul, as terras iam até a divisa de Edom e até o deserto de Zin. Começavam bem no sul do Mar Morto e iam em direção ao sul, desde a subida de Acrabim até chegar a Zin. Partindo da região sul, a divisa subia a Cades Barneia, passava por Esrom, ia até Adar e rodeava Carca. Continuava até Asmon e seguia o ribeirão na divisa do Egito até o mar Mediterrâneo, onde terminava. Estas eram as divisas da tribo de Judá ao sul. A leste, a divisa era o Mar Morto até o ponto onde o Rio Jordão desemboca. Ao norte, a divisa começava ali, seguia até Bet-Ogla e passava ao norte de Bet-Arabá. Daí subia até a pedra de Boã. Boã era filho de Ruben. Depois, começando no Vale da Desgraça, ia até Debir e voltava para o norte na direção de Gilgal, que fica em frente da subida de Adumim, no sul do vale. Em seguida continuava até as fontes de Semes e depois até a fonte de Rogel. Daí atravessava o vale de Ben-Hinom, no sul da montanha dos Jebuseus, onde fica a cidade de Jerusalém. Depois a divisa seguia até o alto da montanha, que fica em frente do vale de Hinom, no lado oeste, no fim do Vale dos Gigantes, ao norte. Partindo do alto da montanha, ia até as fontes de Neftoa, e daí até as cidades vizinhas do Monte Efron. Aí voltava na direção de Baalá, ou Kiriat Jearim, e rodeava Baalá pelo oeste até o Monte Seir. Então passava pelo lado norte do Monte Jearim, ou Quesalon, descia até Bet-Semes e ia além de Timna. Daí a divisa seguia pelas subidas das montanhas ao norte de Ecrom, voltava até Siqueron, passava o Monte Baalá, saindo em Jânia e terminando no Mar Mediterrâneo. A oeste, a divisa era o litoral do Mar Mediterrâneo. Estas eram as divisas da terra das famílias da tribo de Judá. Como o Senhor havia ordenado a Josué, uma parte da terra do povo de Judá foi dada a Calebe, filho de Jefoné. Josué lhe deu Hebrom, que era a cidade de Arba, o pai de Anak. Calebe expulsou dali os 3 filhos de Anak, isto é, Sesai, Aimã e Talmai. De lá foi atacar o povo que vivia em Debir, cidade que antes se chamava Kiriat Sefer. Calebe disse: Eu darei minha filha Axa em casamento ao homem que conseguir conquistar a cidade de Kiriat Sefer. Otoniel conquistou a cidade. Ele era filho de Kenaz, o irmão de Calebe. Então Calebe lhe deu sua filha Axa em casamento. Quando Axa foi morar com Otoniel, ela insistiu com ele que pedisse ao pai dela algumas terras. Axa foi para o lugar onde Calebe estava, e quando ela desceu do jumento, o seu pai perguntou: O que é que você quer? Eu quero um presente. Já que o senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes d'água.
Então Calebe lhe deu as fontes que ficavam nas terras altas e nas baixas. As terras que as famílias da tribo de Judá receberam como sua propriedade são citadas em seguida. Bem no sul, perto da divisa de Edom, elas receberam as cidades de Cabzeel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Azor, Itnã, Zif, Telém, Bealote, Azor, Adata, Queriote Esrom, ou Azor, Amã, Sema, Molada, Azar-Gada, Esmon, Bet-Palete, Azar-Sual, Berseba, Biziotia, Baalá, Iim, Ezem, Eltolade, Quesil, Orma, Zielag, Madmana, Sansana, Lebaote, Silim, Aim e Rimon. Ao todo, 29 cidades, mais os povoados vizinhos. As cidades da planície foram Estaol, Zora, Asnate, Zanoa, Enganim, Tapua, Enã, Jarmute, Adulã, Socó, Azeca, Saaraim, Aditaim, Gedera e Gederotaim. Ao todo, 14 cidades, mais os povoados vizinhos. Também receberam as cidades de Zenã, Adasa, Migdal-Gade, Dileã, Mispa, Jocteel, Lax, Boscate, Eglon, Cabom, Laamas, Quitlis, Gederote, Bet-Dagon, Naama e Maquedá. Ao todo, 16 cidades, mais os povoados vizinhos. As famílias de Judá também receberam Líbina, Eter, Azã, Ifta, Asnate, Nezibe, Keila, Axibe e Maressa. Ao todo, 9 cidades, mais os povoados vizinhos. Receberam ainda Ecrom com seus povoados e aldeias e todas as cidades e povoados perto de Asdob, desde Ecrom até o mar Mediterrâneo. Receberam as cidades de Asdod e Gaza, com seus povoados e aldeias, que iam até o ribeirão na divisa do Egito, até o litoral do mar Mediterrâneo. Na região montanhosa, as cidades de Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat-Sana, ou Debir, Anabe, Estemoa, Anim, Gozém, Olom e Gilo. Ao todo, 11 cidades, mais os povoados vizinhos. As famílias de Judá também receberam Arabe, Dumá, Ezã, Janim, Bet-Tapua, Afeca, Unta, Kiriat-Arba, ou Hebron e Zior. Ao todo, 9 cidades, mais os povoados vizinhos. Receberam as cidades de Maom, Carmelo, Zif, Jutá, Jezreel, Joquedeão, Zanoa, Caim, Gibeá e Timna. Ao todo, 10 cidades, mais os povoados vizinhos. Receberam ainda Alu, Bet-Zur, Gedor, Maarate, Bet-Anote e Eltecom. Ao todo, 6 cidades, mais os povoados vizinhos. Receberam também Kiriat-Baal, ou Kiriat-Jearim, e Rabá, 2 cidades, mais os povoados vizinhos. No deserto, Bet-Arabá, Midim, Secaca, Nipsã, a cidade do sal, e a fonte de Gede. Ao todo, 100 cidades, mais os povoados vizinhos. Mas o povo de Judá
não conseguiu expulsar os jebuseus que moravam em Jerusalém. Até hoje eles moram ali com o povo de Judá. Josué, capítulo 16. As terras que foram dadas aos descendentes de José iam desde o rio Jordão, perto da cidade de Jericó, até o deserto. De Jericó, elas continuavam pela região montanhosa até a cidade de Betel. De Betel, a divisa ia até a cidade de Luz, chegando a Atarote, onde viviam os arquitas. Daí seguia para o oeste, na divisa com os jafletitas, até a região de Bet-Horon de baixo. Então ia até Gezer e terminava no mar Mediterrâneo. As tribos de Manassés e Efraim, descendentes de José, receberam essas terras como sua propriedade. As terras das famílias da tribo de Efraim são citadas em seguida. A sua divisa a leste era a cidade de Atarote Adar, até Bet-Horon de cima. Dali ia até o mar Mediterrâneo. Micmeta ficava ao norte. A leste, a divisa voltava até a cidade de Taanat-Siló e passava além dela, a leste, indo até Janoa. Daí descia até as cidades de Atarote e Naarate. Chegava até Jericó e terminava no rio Jordão. Para o oeste, a divisa ia da cidade de Tapua ao riacho de Caná e terminava no mar Mediterrâneo. Estas foram as terras dadas às famílias da tribo de Efraim para serem propriedade delas. A tribo de Efraim também recebeu alguns povoados e aldeias que estavam dentro das terras da tribo de Manassés. Porém, os cananeus que viviam em Gezer não foram expulsos. Eles continuam a viver no meio dos efraimitas até hoje, mas são obrigados a trabalhar como escravos. Josué, capítulo 17. Uma parte da terra foi dada à tribo de Manassés, por ser ele o filho mais velho de José. Maquir, pai de Gileade, era o filho mais velho de Manassés e era soldado. Ele recebeu as regiões de Gileade e de Bazã. As outras famílias da tribo de Manassés também receberam terras. Foram as famílias de Abiezer, Eleque, Asriel, Siquém, Éfer e Semida. Estes eram filhos de Manassés, que era filho de José. Zelofeade era filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir e trineto de Manassés.
Zelofehade não tinha filhos, só filhas. Os nomes delas eram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas foram falar com o sacerdote Eleazar, com Josué e com os líderes, e disseram: O Senhor Deus ordenou que Moisés desse não só aos nossos parentes do sexo masculino, mas também a nós uma parte da terra para ser nossa propriedade. E como o Senhor havia mandado, elas também receberam terras para serem sua propriedade. Assim, Manassés recebeu a região de Gileade e Bazã, no lado leste do rio Jordão, e recebeu também 10 partes no lado oeste. Isso porque tanto as suas filhas como os seus filhos receberam terras. A região de Gileade foi dada aos outros descendentes de Manassés. As terras da tribo de Manassés iam desde as terras da tribo de Azer até a cidade de Micmeta, a leste de Siquém. A divisa dessas terras ia para o sul até onde morava o povo de Entapua. A terra de Tapua pertencia à tribo de Manassés, mas a cidade de Tapua, a divisa, era dos descendentes de Efraim. De Entapua, a divisa descia até o ribeirão de Caná. As cidades ao sul do ribeirão eram da tribo de Efraim, embora estivessem entre as cidades dos descendentes de Manassés. A divisa das terras de Manassés continuava pelo lado norte do ribeirão e terminava no mar Mediterrâneo. A tribo de Efraim ficava no sul e a de Manassés no norte, indo as suas terras até o mar Mediterrâneo. As terras da tribo de Manassés iam até as de Azer, no norte, e até as de Issacar, no leste. Nas terras das tribos de Issacar e de Azer, a cidade de Bet-San e os povoados vizinhos eram da tribo de Manassés. Também faziam parte da tribo de Manassés os moradores de Ibleão e as cidades de Dor, no litoral, Endor, Taanak, Megido e os povoados vizinhos. Mas o povo de Manassés não conseguiu expulsar os moradores dessas cidades, e por isso os cananeus continuaram a morar nelas. E, mesmo quando os israelitas se tornaram fortes, não expulsaram todos os cananeus, mas os obrigaram a trabalhar para eles. As famílias das tribos de José disseram a Josué: Por que é que você nos deu só uma parte da terra para ser nossa propriedade? Nós somos muitos, porque o Senhor nos tem abençoado. Se vocês são muitos, e a região montanhosa de Efraim é pequena demais para vocês, então tome uma parte da terra dos perizeus e dos refaíns, a floresta, e limpe o terreno. A região montanhosa não dá para nós. E além disso, os cananeus que vivem na planície têm carros de ferro, tanto os que moram na cidade de Bet-San e nos povoados vizinhos, como os do Vale de Jezreel. Então Josué disse aos descendentes de Efraim e de Manassés: De fato, vocês são muitos e muito fortes. Vocês não terão só uma parte. A região montanhosa será de vocês. Embora seja uma floresta, vocês limparão o terreno e ficarão com ele de ponta a ponta, pois vocês expulsarão os cananeus. Embora eles tenham carros de ferro e sejam fortes,
Josué. Capítulo 18. Agora a terra já estava conquistada. Então todo o povo de Israel se reuniu na cidade de Siló e armaram ali a tenda sagrada. 7 tribos ainda não tinham recebido as suas terras. Nessa ocasião, Josué disse ao povo de Israel: Até quando vão ficar esperando para tomar posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês? Escolham 3 homens de cada tribo, e eu os mandarei andar por toda esta terra. Eles farão por escrito uma descrição das terras que gostariam de ter como sua propriedade, e depois voltarão para falar comigo. Esses homens dividirão a terra em 7 partes. A tribo de Judá ficará nas suas terras, no sul, e os descendentes de José nas suas, no norte. Tragam a descrição da terra dividida em 7 partes. Então eu farei o sorteio para consultar o Senhor, nosso Deus, por vocês. Os levitas não receberão como os outros uma parte da terra, porque a parte deles é servir como sacerdotes de Deus, o Senhor. As tribos de Gade, de Ruben e de Manassés do leste já receberam as suas terras, a leste do Rio Jordão, terras que foram dadas por Moisés, servo do Senhor. E os homens saíram para fazer a descrição daquela terra, depois de receberem de Josué esta ordem: Andem por toda esta terra. Façam por escrito uma descrição dela. E depois, voltem para falar comigo. Então, aqui em Siló, eu farei o sorteio para consultar o Senhor Deus por vocês. Assim os homens foram, andaram por toda aquela terra e fizeram uma descrição dela num livro. Eles a dividiram em 7 partes e prepararam uma lista das cidades. Depois voltaram ao acampamento de Siló, onde Josué estava. Então Josué fez o sorteio para consultar o Senhor por eles e deu a cada tribo do povo de Israel uma parte da terra. As famílias da tribo de Benjamim receberam terras que ficavam entre a tribo de Judá e as tribos de José. No norte, a sua divisa começava no Rio Jordão. Daí subia pelo lado norte de Jericó, na direção oeste, seguindo pela região montanhosa até o deserto de Bet-Avém. Então ia para o sul, na direção da cidade de Luz, até a subida de Luz, também chamada de Betel. Daí descia para Atarote e Adar, na montanha que fica ao sul de Bet-Horon de baixo. Dali a divisa ia noutra direção, e do lado oeste da montanha que fica em frente de Bet-Horon, virava para o sul, indo até a cidade de Kiriat Baal ou Kiriat Jearim, que é da tribo de Judá. Esta era a divisa a oeste. No sul, a divisa começava na ponta de Kiriat Jearim e dali ia para o oeste até as fontes de Neftoa. Daí descia até o fim da montanha que está em frente do vale de Ben-Hinom, na ponta norte do Vale dos Gigantes. A divisa seguia para o sul pelo Vale de Hinom, no sul da subida dos Jebuseus, até a fonte de Rogel.
virava para o norte, indo até a fonte de Semes, e daí a Gelilote, do outro lado da subida de Adumim. Então descia até a pedra de Boã. Boã era filho de Ruben. Passava ao norte da subida de fronte do Vale do Jordão e depois descia até o vale. Seguia para o norte da subida de Bet-Ogla e terminava na ponta sul do rio Jordão, isto é, na baía onde este rio desemboca no Mar Morto. Esta era a divisa no sul. O rio Jordão era a divisa a leste. São estas as divisas das terras que as famílias da tribo de Benjamim receberam como sua propriedade. As cidades que pertenciam às famílias da tribo de Benjamim eram Jericó, Bet-Ogla, Emeque-Quezis, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefar-Amonai, Ofni e Gaba. Ao todo, 12 cidades, mais os povoados vizinhos. Também eram da tribo de Benjamim as cidades de Gibeão, Ramá, Beerote, Mispa, Sefira, Moza, Requém, Irpeel, Tarala, Zela, Elefe, Jebus, ou Jerusalém, Gibeá e Kiriat-Jearim. Ao todo, 14 cidades, mais os seus povoados. São estas as terras que as famílias da tribo de Benjamim receberam como sua propriedade. Josué. Capítulo 19.